Salve, moçada! De novo aqui! Eu achei que eu ia conseguir fechar o livro em 2 horas, né? Em 2 vídeos, cada um de 1 hora. Terminei a última parte no finalzinho do conto Por Causa de um Bule de Café, fechando 2 horas. E agora inicio uma terceira parte porque não foi possível simplesmente falar em apenas 2 horas sobre todos esses textos da Clarice Lispector com a atenção que eles merecem. Então vamos lá, parte 3. Acho que não vai dar mais 1 hora esse vídeo aqui, né? Provavelmente vai dar menos que isso. Mas se chegar a 1 hora também não tem problema. O que importa é que eu tenha passado todos os textos, tá? Todas as crônicas, tá certo? E com a mesma atenção, né? Porque daí, se eu for me limitar muito a esse tempo de 2 horas, as últimas crônicas que eu tenho aqui para trabalhar com vocês talvez fossem sacrificadas e talvez algumas delas possam cair no vestibular para vocês. Então vamos à parte 3 de Amor e de Amizade de Clarice Lispector. Então, no final da parte 2, eu terminei exatamente com a frase, ficou ali em suspenso, né? Que a moça, a Jane, né? Que brigou lá com o Bob lá em Londres, o cara foi para Paris, legião estrangeira, ia para África, acabou sendo mandado para Indochina, tentou fugir, foi preso no Egito, ela arrumou dinheiro para ir para Paris, voltou para Londres, tentar arrumar dinheiro para ir lá para África, vai tentar com as autoridades inglesas para repatriar o marido que estava arrependido de ter ido embora, de ter brigado, não sei o que, e ela termina dizendo no seu depoimento para as autoridades inglesas, suplicando para ajudarem a trazer o marido de volta, que tudo por causa de um bule velho de bico rachado. Título da crônica, Por Causa de um Bule de Café. Tá? E a Clarice termina essa crônica, né, de maneira bastante irônica, dizendo que estava danada da vida por não saber o fim da história. E dirigindo aos seus leitores, encerra: suponho que vocês também fiquem putos. Aí eu liberei o meu microfone aqui, liberei. Entendeu, cara? Então, Sonsinho, o que aconteceu no final? O marido voltou, ela conseguiu ir lá, não sei o que. Não sabemos. A Clarice disse que não ficou sabendo. Ficou danada. Você fica imaginando a Clarice, né? Dando aquela risadinha assim, irônica. Né? Nossa, eu tô danada da vida de não saber o final da história. Acho que vocês também vão ficar, né? Olha a metalinguagem aí, tá? Parece uma anedota, parece uma historinha engraçada, mas de novo, cara, Clarice é sempre esta joia bruta que você vai dilapidando e vai encontrando um diamante cada vez mais brilhante, cada vez mais puro, né? É uma coisinha atômica, assim, né? Que uma coisinha do nada você, puxa vida, olha o que tá falando, meu Deus, né? Então aqui tem uma coisa muito importante, né? Porque assim como ela vê a epifania nas coisas corriqueiras e banais, né? De coisas corriqueiras, comuns, cotidianas, eu posso chegar a altas reflexões filosóficas, transcendentais, metafísicas. Então, assim como o corriqueiro, o banal, pode levar a grandes alturas filosóficas, existenciais, esse banal também pode fazer o quê? Levar a coisas extremamente trágicas. Então, ó, vou colocar aqui, ó. É que você não vai ver minha mão, né? Ó, vamos dizer que aqui o chão, né? Ao resto do chão, certo? As coisas simples, cotidianas, banais. Essas coisas simples, cotidianas, banais, elas podem tanto, né, levar às alturas de grandes reflexões metafísicas, existenciais, né?
como, por exemplo, vamos lá, né? A barata do segundo GH, o rato morto perdoando Deus. E aqui nas crônicas, como há pouco eu citei um pequeno almoço, um simples almoço com as ex-colegas de faculdade, aqui ó, um almocinho e uma viagem de táxi, chegam a conclusões filosóficas, né? De que os momentos inúteis da vida são como um táxi, que levam de um momento útil ao outro, tá entendendo? De uma coisa corriqueira, um pequeno almoço, né? Uma viagem, uma volta de táxi, leva a grandes reflexões. Vamos voltar agora? Também coisas corriqueiras e banais podem não levar às alturas de grandes reflexões filosóficas existenciais, mas também coisas pequenas podem levar a abismos de tragédias imensas. Cara! O reverso da moeda também é verdadeiro. O simples pode levar ao sublime, mas o simples também pode levar ao abismo, à tragédia. Vem cá, vamos lá? Aspectos, as grandes tragédias que muitas vezes se originam de pequenas picuinhas do dia a dia, como um bule velho com o bico rachado. Quantas e quantas, né, tragédias, né, não acontecem por pequenas coisinhas, briguinhas banais que vão levando, né, a um abismo. E o que fica? O que fica desses dois polos, dessas duas facetas, né, do banal, do corriqueiro? As duas coisas que ele pode levar é: olhe com atenção para as coisas chamadas banais. Olhe com atenção para as coisas chamadas corriqueiras. Olhe com atenção para cada momento que esta lenha do sentimento está se consumindo, que essa lenha da vida está se consumindo. Porque essas coisas pequenas, preste atenção nelas, elas podem levar ao sublime, a coisas extremamente gloriosas, que dão sentido à vida, mas também podem levar a coisas extremamente mesquinhas, a coisas extremamente ilusórias, a coisas extremamente trágicas. Cara, entusiasmo com isso, cara. Espero que você, né, claro, vai se entusiasmar porque, entendi a crônica, vou matar a questão do vestibular, mas também se entusiasma no sentido de, vou ler de novo isso aqui, cara, vou ler de novo essas crônicas, né? E talvez essas crônicas possam me dar alguma diretriz para a minha vida pós-vestibular, minha vida pós, né, provas escolares. Muito bem, vamos pra frente. Tá? Por quê? Um rapaz muda o sentimento por sua namorada depois de vê-la conversando com duas amigas. Né? Ele vê de longe a amiga conversando com as amigas e rindo, né? E porque ela parecia outra pessoa. Né? Então não é porque ela não falava, que não conversava com ninguém, não sei o que, mas quando ele vê ela conversando com as amigas, não era a mesma pessoa que estava sempre com ele. Né? E ela também não se sentiu bem quando foi, né, vista pelo amigo, assim, de surpresa, pelo namorado, de surpresa, conversando com as amigas. Né? E ele pensa, olha a questão dos relacionamentos abusivos aí, né? Que se houvesse a possibilidade de proibi-la de conversar com as amigas, ele faria. Né? E daí ele começa a desprezá-la. Tá? Ele começa a olhar sem carinho, como se dissesse para ela a cada momento: você pensa que me engana? Você é outra pessoa. Essa que está aqui comigo não é a mesma que está lá com as amigas. E perceba que não está nem um pouco aí subentendido que ela estivesse fazendo alguma coisa errada. Né? Só estava conversando com as amigas. E a maneira com que ela se portava com as amigas era diferente da maneira que se portava com ele. E ele se sente então enganado, traído. Faltou um acento aqui. Você é outra pessoa. E nunca mais se entenderam bem. O namoro não durou. Terminou friamente.
sem saudades. Aspectos a se observar nessa crônica. A dificuldade das relações, das relações humanas, especialmente amorosas. A dificuldade de manter uma identidade única ou de aceitar uma identidade fluida do outro. Olha os temas se costurando, se ligando. Essa brincadeira fica sempre gemendo, cara. Me desculpa aí, mas é uma forma também de ter uma música de fundo aí das aulas. Vem cá. Então, aquilo que estava lá no amor e amor, coati, cão, masculino e feminino, né? Que é isso de ter uma essência, ter uma identidade, respeitar a identidade do coati como coati, do cão como cão, beleza? Do homem como homem, da mulher como mulher. Respeitar a essência, respeitar a identidade. Mas não aprisionar, né, a pessoa nessa identidade, mesmo porque a identidade humana é multifacetada. Nós temos uma identidade múltipla. Isso não quer dizer que somos falsos, não. Quer dizer que somos uma identidade complexa, tá certo? Então, por exemplo, eu aqui tenho uma identidade como professor. Só que mesmo que é diferente da minha identidade como sei lá, como filho, como namorado, como amigo. Então essa identidade minha, ela muda, né? Não que eu seja falso, não que eu seja duas caras, três caras, não. Mas é que eu preciso, né, em determinados âmbitos, ser o eu, João, daquele jeito, João, de ser para aquele momento, e ser o eu, João, naquele momento, de um outro jeito, com uma outra faceta da minha identidade. Tá legal? A minha identidade, até como professor, é uma identidade multifacetada. Você que está assistindo esse vídeo aqui, né, e conhece a minha aula, né, presencial, sabe que é muito diferente. Né? Lá na minha aula presencial, a minha identidade como professor é mais, né, festiva, uso mais da comicidade, do bom humor. Aqui, né, quando abordo a obra literária, é uma outra identidade. Isso não quer dizer que lá eu seja menos eu e aqui eu seja mais eu. Lá eu seja menos professor e aqui eu seja menos professor. Tá, vamos parar de elucubrar sobre isso. Então, a Clarice está falando aqui que é difícil você relacionar-se com uma outra pessoa e aceitar essa fluidez, né, essa multiplicidade de identidades que constitui uma identidade maior que nós chamamos de outro, a outra pessoa. Legal? Então, é preciso respeitar a identidade do outro, amor coati lá, né? Masculino e feminino, mas é preciso também respeitar a diversidade dentro dessa identidade, tá? As muitas faces que compõem essa identidade. Sensacional! Tá? Então o cara não estava preparado para isso, né? Para entender que aquela outra pessoa, né, tem diferentes atitudes, diferentes procederes em diferentes âmbitos. Né? E isso não quer dizer que ela seja falsa, total. E justamente porque lá naquele momento não se diz que ela estava falando mal dele, que ela estava ficando com outro cara, ela só estava sendo um pouco diferente. Ela mesma, numa outra faceta, numa outra instância social. Vai, vamos pra frente. Olhava longe sem rancor. Essa que eu falei no primeiro vídeo, lá na primeira parte, que era importante você ler inteira essa crônica. Né? Essa crônica é muito poética, muito lírica. Então, o que eu vou falar aqui é um pálido esboço do que realmente... Tudo, né? Todas as crônicas que eu não estou citando literalmente aqui, né, são pálidos esboços. Né? Melhor que leia na íntegra. O livro é curto, as crônicas são curtas, dá para ler tudo. Mas essa em especial. Essa não dá para pular, né, uma linha, uma vírgula. Né? Estou fazendo isso aqui só por questões didáticas. Mas, resumindo, é assim, uma família ou amigos se reúnem para almoçar, entediados pela obrigação de, olha o termo, gastar o sábado com pessoas que não se gostam. De quem não se gosta.
Você, o sábado tão legal, eu vou ter que ir lá fazer uma refeição com aquelas pessoas que eu não gosto, que eu não me dou bem, pode ser amigo, pode ser uma família, né? E ela não quer gastar o sábado, não quer gastar a alegria do sábado ali com aquelas pessoas, né? E isso vai percorrendo vários momentos da crônica, até que chega no momento em que eles e a narradora se depara com uma belíssima refeição, preparada pela dona da casa, que não se preocupava, né, que as pessoas ali não estavam muito afim de estar, que talvez até ela não gostasse muito de quem estava por ali, mas ela fez uma refeição divina. E divina aqui não é entre aspas, é divina mesmo. Tá? Porque os alimentos que estão naquela mesa são todos alimentos carregados de uma simbologia. Tá? Essa refeição, esse banquete não tem lá, sei lá, lasanha, estrogonofe, lagosta, tá? Tem ali frutas muito frescas e belas e vistosas, limões, maçãs, tem ali também legumes, verduras, folhas de trigo nas mesas, nas cadeiras para indicar onde cada um ia sentar. Tinha o vinho, tinha o pão, tinha o leite. Então todos esses alimentos muito simbólicos, tá? Da questão bíblica, tá certo? O pão, né, que Jesus repartiu, o vinho que Jesus, né, fez o seu primeiro milagre transformando a água em vinho, tá certo? Então todos esses alimentos vão tocar o coração daqueles convidados, inclusive principalmente a narradora, que vai se fartar, que vai comer de maneira, né, entregue, que não vai mais se preocupar em não estar gastando o sábado de maneira que ela queria, com as pessoas que ela queria. Ela vai aproveitar a forma com que aquela pessoa preparou aquela ceia, toca o coração de todos, principalmente a narradora. E o que tem importante nessa crônica é o seguinte, né? Nesta, como nas 3 próximas crônicas que eu vou falar para vocês, está presente uma prática que Lispector faz, que é usar as crônicas como laboratório de ficção. Isso eu falei lá no primeiro vídeo, tá certo? Então ela escreve uma crônica e depois dessa crônica ela vai inserir ou num conto ou num romance, tá certo? Muitos trechos e até crônicas inteiras foram incorporados na sua obra ficcional. Muitas vezes textos originários nas crônicas do jornal sofriam adaptações, grifa isso aí, e edições para a versão publicada posteriormente, tá certo? Isso é o que vai acontecer nessa crônica e nas próximas. Na crônica aqui que se chama Olhava Longe Sem Rancor, vai ter uma alteração inclusive de título. Quando essa crônica vai ser publicada como conto no livro Felicidade Clandestina, ela vai receber a nominação de A Repartição dos Pães, para intensificar ainda mais essa questão, né, do intertexto bíblico. E ainda essa frase final permanece, tanto na crônica quanto no conto, que vai se chamar Repartição dos Pães, que pão é amor entre estranhos. Faltou ali o acento, mas o pão é amor entre estranhos. Lembra que eu falei para vocês lá no desencontro? Você pede pão, e eu te dou pão e você quer ouro. Eu te dou ouro e você quer pão. Né? Que esse pão e ouro podiam simbolizar não coisas correlatas, né? Mas distintas. Né? O ouro pode ser visto em certa perspectiva como a matéria e o pão como espiritual, o pão da vida, o pão que Jesus repartiu, né, nos milagres lá, do milagre da repartição dos pães, que é o nome aqui, né, que Jesus multiplicou os pães e multiplicou os peixes e repartiu o pão também na última ceia. Intertexto bíblico, guarda essa aí, né? E a incorporação de crônicas em outros livros, em outras publicações da Clarice, né? Transformando crônicas em contos e incorporando crônicas em romances, em trechos de romances, beleza? Tá.
Aí os próximos é a mesma coisa, ela publica como crônica, mas acaba, né, aparecendo como conto no Felicidade Clandestina. Uma história de tanto amor repete aquela mesma temática lá do Nossa Truculência. Lembra lá Nossa Truculência, que ela fala assim que ela come a galinha e entende que é necessário dar vazão a essa truculência humana de alimentar-se da galinha? Aqui vai acontecer uma trajetória. É autobiográfico, é uma menininha, né, que tinha, né, galinhas, né, a Pedrina e a Petronilha. Aí um dia ela chega para almoçar e a tia informou que mataram a Petronilha, uma das suas galinhas, né? E ela passou a odiar todos na casa, né? Menos a mãe, porque a mãe não gostava de galinha, então a mãe não comeu a galinha, tá certo? Então ela se sentiu traída, nossa, mataram a minha galinha, estão comendo a minha galinha. Ela se recusa a comer, mas a mãe fala para ela, ó, quando a gente come bichos, os bichos ficam mais parecidos com a gente, estando assim dentro de nós, tá? A gente incorpora quando come, né, eles ficam dentro da gente, é a explicação que a mãe dá. Quando a Pedrina, a outra galinha, morre de morta-morrida mesmo, ela vai e faz uma espécie de sepultura para um funeral para a galinha, ela coloca ela em cima do forno e tudo mais, enfim, ela depois descobriu que ela não deveria ter feito isso, mas enfim. Aí vai ter uma terceira galinha, que é a Eponina, tá? E ela teve essa galinha, gostava da galinha, mas dessa vez ela tinha um amor mais realista, não romântico, né? E quando chegou a vez da Eponina ser comida, a menina não esquecera da sua mãe. O que a mãe dissera a respeito de comer bichos amados. Comeu Eponina mais do que do resto da família, mais do que o resto da família. Comeu-lhe a carne e bebeu-lhe o sangue. E aí tem um intertexto bíblico, né? De novo, né? Comeu a carne e bebeu o sangue. Jesus, quando, né, da última ceia, ele vai lá, reparte o pão, toma o vinho e fala assim, tomai e comei, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Tá? Então, os cristãos, principalmente os católicos, quando vão comungar, eles acreditam no milagre da transubstanciação. O que é o milagre da transubstanciação? É quando o padre impõe as mãos lá na hora do... Ai, cara, como é que chama lá? Que todo mundo fica de joelho lá, agora me fugiu mas ele impõe a mão sobre o cálice e sobre a Eucaristia, e nesse momento, quando ele fala, né, este é o meu corpo, este é o meu sangue, os católicos acreditam que é o milagre da transubstanciação. Aquela hóstia vira o corpo, literalmente, de Cristo. E o vinho vira o sangue, literalmente, de Cristo. Né? Os evangélicos têm uma outra interpretação. Né? Para os evangélicos é uma metáfora, simboliza. Para os católicos, não. Então, em outras palavras, a Eucaristia, a comunhão, é um rito de bases antropofágicas. Tá certo? Quando você vai lá, se você é católico, comungar, né, o padre fala corpo de Cristo. Tá certo? E sangue de Cristo, quando comunga sobre as duas espécies, né? Sobre as duas espécies. Então, né, esse intertexto aí da Clarice, né, com a Bíblia, com a Santa Ceia, né, assim como lá a repartição dos pães, aqui também comer do pão e beber do sangue. E ela transpõe isso para comer o animal que tanto ama. Então, ela achou que estava incorporando-lhe, assim como a sua mãe havia dito para ela. Tá? Então ela amadureceu e passou a olhar sobre isso com naturalidade. Eu sei de novo que aqui chegamos num terreno minado aí em relação aos vegetarianos e tudo mais. Entretanto, é o que a Clarice pensa, né? É o que a Clarice propõe. Você pode discordar dela, mas para responder a questão, né, você tem que aprender, entender, né, e lá na resposta colocar o que a autora pensa e não o que você muitas vezes acredita. E que eu respeito, tá tudo bem. Respeito tanto os carnívoros quanto os vegetarianos, tá legal? Então aqui, essa crônica foi publicada no conto Cidade Clandestina, mais uma vez, né? E o tema da infância, do amadurecimento, ó, de novo, essa passagem, né, da infância para o amadurecimento, como lá na descoberta do mundo, né, essas crianças que descobrem o mundo e amadurecem, é um tema importante, a passagem, né,
da infância para a maturidade. Aspectos autobiográficos, a Clarice teve galinhas, gostava de galinhas, né? Ela fala isso em outras crônicas. Os animais, os homens serem carnívoros, o intertexto bíblico, tá? Vamos adiante. Os Grandes Amigos também é uma crônica que vai aparecer com outro título no livro Cidade Clandestina, transformado assim em conto, né? E vai ter o título de Uma Amizade Sincera, tá legal? Isso, então, lá na publicação do Felicidade Clandestina, tá? Que esse texto aqui, Os Grandes Amigos, é uma historinha, né? Em que dois rapazes se conhecem no último ano da escola, vivem em grande amizade, e o tempo acaba esvaziando essa relação. Eles moram algum tempo juntos em São Paulo e depois se separam, sem grandes brigas e sem grandes desavenças, né? Simples afastamento que não abalaria a grande amizade vivida por ambos, né? Então o que ela está falando aqui? Ó? Que, esses sentimentos passam. Você pode ter uma grande amizade por uma pessoa e simplesmente depois deixar de ser amiga dela. Ou, né, a convivência, né, às vezes, o limite ali. Sabe aquele negócio lá que ela falou naquela outra crônica lá, que o amor demais pode também sufocar, né? Precisa ter medida no amor, né? Aqui também a convivência tem uma medida. Eles conviveram tanto tempo e depois não conseguiam mais conviver, mas mantiveram essa amizade, tá? Tanto que lá no final do conto diz que eles eram amigos, amigos sinceros, apesar de não viverem mais juntos, não conviverem mais, beleza? Tá, o primeiro beijo também é uma outra crônica que foi publicada no Felicidade Clandestina, né? E que é a historinha, né, de um menino que vai lembrar do seu primeiro beijo, tá? Na verdade ele é um adolescente, ele tá com a namorada e a namorada, sabendo ser a primeira, pergunta ao namorado se ele já havia beijado uma mulher antes e o rapaz diz que sim, lembrando do seguinte fato, tá certo? Então é aquela coisa da digressão, do monólogo interior, do fluxo da consciência, né, cara? Que é o seguinte, o piazão tá lá, né, o adolescente, beijando a namorada e a namorada fala assim, eu sou também a namorada, você já tinha beijado alguém antes? E ele fala, sim, eu já beijei. E daí a mente dele vai lá para aquele passado, para aquela cena, né, do seu primeiro beijo, tá? E ele vai lembrar que ele era um menino, né, sei lá, 8, 9 anos, não sei, tá? 10 anos, e ele estava no ônibus da excursão, não sei, 11 anos, eu não sei exatamente, por ali, 12, 11, 12 anos, tá? No ônibus de uma excursão, e ele estava com muita sede, né, naquela excursão, e ele vai, quando chega no lugar, ser o primeiro a sair do ônibus, vai correndo e vai para um chafariz de pedra. E ele chega na frente daquele chafariz de pedra e ele começa a beber aquela água, né, com o olho fechado e sentir aquele prazer de matar a sede. Ai, que coisa boa! Bebe água com volúpia e de repente ele bebendo a água, ele abre o olho. E quando ele abre o olho, ele percebe que aquela fonte, né, era no formato de uma mulher nua. Ele continua bebendo a água, tá certo? E sentindo aquele prazer de matar a sede e ao mesmo tempo, né, vendo a beleza daquelas formas femininas daquela estátua, ele vai, né, ficar excitado e uma parte, literalmente, aqui, uma parte do seu corpo, sempre antes relaxada, estava agora com uma tensão agressiva. E isso nunca lhe tinha acontecido, tá? A primeira ereção, ele tomando a água e olhando para a foto. Que foto, Josi! A estátua, né? Daquela fonte, né? Depois de alguns instantes, o menino ejacula pela primeira vez. Ele se tornara homem, tá? Então, veja que nós viajamos aqui junto com a crônica, se você está me acompanhando aí atentamente, né? Ó, o Piazão tá beijando a namorada adolescente, né? Sei lá, vamos pensar que estava com seus 16, 17 anos, e ela lembra do beijo, pergunta do beijo, ele lembra dessa cena. Essa cena se passa onde? Na cabeça dele, não é ele contando pra ela, é ele lembrando dessa cena, né? Quando ele tinha lá aquela idadezinha, né, mais jovem e tal, mais novinho, e teve a primeira ereção e o primeiro orgasmo. E ele se tornou homem, né? Beleza? Então, aspectos, né? Mais uma crônica que depois foi publicada como conto. E os temas da infância, da descoberta, da sensualidade e do desejo, tá certo? Tanto para as meninas como agora
para um menino. Então, essa crônica tem de diferenciação com, por exemplo, a descoberta do mundo. A descoberta do mundo é o quê? É a menina lá, Clarice, descobrindo os fatos da vida, os mistérios da vida, a sexualidade, né? E agora aqui você tem o menino. O menino descobrindo a sensualidade, a sexualidade, amadurecendo, se tornando homem, tá certo? Então, lá na descoberta do mundo, a menina descobrindo os fatos, os mistérios da vida, e aqui o menino descobrindo, só que não de maneira teórica, mas descobrindo na prática, né, a sexualidade, se tornar o homem e assim por diante. Esses pausezinhos que eu dou aí, né, galera, nos 30 minutos que minha câmera para automaticamente, então por isso que tem esses cortes, tá? Então estamos indo para a última parte da terceira parte de Clarice Lispector, os últimos 30 minutos, tá certo? 3 horas somando para esse livro, mas eu acho que vale a pena, tá? Então, a personagem masculina e aqui a digressão e o tempo psicológico, tá certo? Né? Que eu já falei, né? Tá aqui no tempo agora, beijando a namorada, e daí o tempo psicológico, ele voltando lá nas memórias do seu primeiro beijo. Bom, pronto? Vamos, soltei ali o microfone, soltei sim, tá? Aí 31, 31, beleza, tá, tudo certo, funcionando tudo aqui. Então, vamos lá. Tanto esforço, tá? Aqui uma crônica em que ela fala que recebe a visita de uma antiga colega, tá certo? E percebe que essa era uma mulher maravilhosa, porém solitária, e sobretudo ela estava lutando contra o próprio preconceito que a aconselhava a ser menos do que era, que a mandava dobrar-se. Olha, cara, esse aqui é uma crônica curta, tá certo? Mas que pode muito tranquilamente aparecer como texto citado para uma questão de vestibular. Então é a Clarice, que como eu falei lá no nosso primeiro vídeo, não é uma autora feminista de levantar as bandeiras, não sei o que, de autoafirmação, mas ela tem esse viés de não resignação da mulher a papéis impostos, tá? Se lá no conto Amor com a tia masculino e feminino, ela fala sobre a questão da respeitar a essência, não por amor ruim você apagar a identidade do outro, seja qual for o sexo, o gênero da pessoa com quem você está. Então lá é a coisa ampla, por isso que ela usa o pati, o cachorro, por uma falsa ideia de amor, por um amor ruim, eu vou lá e imponho ao outro que ele não seja aquilo, tá legal? Essas duas crônicas são de maneira geral em defesa, né, da não aceitação de alguém que se impõe a você de maneira que você tenha que retroceder, tenha que se anular enquanto você, enquanto ser humano, enquanto identidade, tá bom? Lá geral, aqui especificamente, ela aborda a mulher, o espaço feminino aqui. Então era uma mulher que ao mesmo tempo, vamos voltar aqui, né? Era vista com admiração e também piedade, olha a antítese aí, né? Que era maravilhosa e solitária, e que a Clarice percebe que ela está lutando, que ela deveria estar lutando, sobretudo contra o próprio preconceito, né? Então, perceba, né, que aí tem uma chave, uma delicadeza nessa palavra próprio preconceito. Então é o preconceito, o outro exerce preconceito, o outro às vezes oprime, desmancha, apaga, anula a identidade? Sim. Mas muitas vezes você tem um auto-preconceito. O próprio preconceito que aconselhava, né, a ela, essa mulher, ser menos do que era, mandando ela dobrar-se. Então, o meu próprio preconceito comigo mesma,
né, comigo mesmo, me aconselhando a ser menos do que eu sou. Olha a questão da essência, da identidade. A dobrar-se. E a Clarice fala para não. Lute contra isso. Né? Você tem que lutar contra, né, o conformismo. Ó, especialmente o conformismo feminino. Nesse conto, nessa crônica. Beleza? Então, né, não ser menos do que é. Não dobrar-se. Não dobrar-se não no sentido de não ser flexível, não ser compreensivo, mas de não dobrar-se naquilo que é a sua essência, a sua identidade. Não ser menos do que você é. Sensacional, sensacional. Tá. Prece por um padre. Então aqui de novo você tem a questão da religiosidade da Clarice, né, que era uma pessoa que tinha afeição ao catolicismo, tá? Beleza? E a oração para um padre que lhe revelara ter medo da morte. E ainda sentir vergonha por ter esse medo. Poxa, um padre com medo da morte, né? E o padre sabia que esse medo era um medo vergonhoso. Por quê? Porque o padre não deveria ter medo da morte. Por quê? Porque os cristãos, os católicos, acreditam que essa vida aqui é só uma passagem para um lugar muito melhor, né? Para estar junto de Deus. Então é vergonhoso ter esse medo. E ela vai rezar por esse padre que falou que tinha medo e que tinha vergonha do medo da morte. Tá? E eu disse para Deus, se puder, alivia a alma do padre X. Ela coloca o padre X, obviamente, para poupar a identidade do padre. Né? Tá? E ainda com um pendor filosófico, a morte, ela diz, a morte não existe, porque na verdade já estamos na eternidade. Tá? E que amar é não morrer. Ó, que lindo isso, cara. Então nós já estamos na eternidade. E por que nós estamos na eternidade, cara? Ó, que lindo, ó como as coisas se ligam. Porque acham assim, como que nós estamos na eternidade? Na eternidade desse momento. Que é o momento em que nós vamos fazer valer a pena. Que nós vamos pegar esse momento banal, corriqueiro, e elevá-lo sempre a algo epifânico. Olhar sempre a mesma coisa que você já conhece, que se repete tantas vezes aos seus olhos, de maneira nova. E isso, né, eleva essa coisa corriqueira ao sublime, ao transcendental. Por isso que esse momento aqui já é a eternidade, porque é a melhor coisa que se pode fazer, porque eu vou ver esse momento da melhor forma possível. Alguns podem dizer que isso é meio idealista, que isso é meio bobo, tá? Até o Voltaire tem um romance, né, pequenininho chamado Cândido, que satiriza esse negócio de olhar sempre as coisas pelo melhor ângulo. Tá, tudo bem, respeite-se, Voltaire, respeite-se essas pessoas que não acreditam em valorizar cada instante, cada momento presente e fazer dele o melhor, beleza? Respeite quem não. Mas a Clarice aqui diz que sim, tá certo? Então, que ao falar, olha que legal, que nós já estamos na eternidade, ela está reafirmando o quê? Aquele negócio de valorização do presente, aquele negócio lá da lenha, né, ardendo ali na lareira, tá certo? De olhar lá a descoberta do mundo, o sexo, a relação entre homem e mulher, mesmo sabendo e tendo visto tantas vezes, olhar de maneira renovada. E assim, só assim eu posso dizer que a vida é bonita. Tá? Então, para o padre já pensar que a eternidade já é aqui, né? Beleza? E que amar é não morrer. Nossa, cara, amar é não morrer. Então a única forma de viver, afinal das contas, é amar. E ela diz, para esse mundo incompreensível, nós somos criados, nós mesmos também incompreensíveis. Tá? Então esse mundo incompreensível, eu sou incompreensível também. Então aceitar um pouco isso. A Clarice, de novo, vai reafirmar o quê? A não racionalidade, o não racionalismo. Lembra da crônica lá? Por não estarem distraídos? É isso, cara. O mundo é incompreensível, muitas vezes. E eu também sou incompreensível. Vamos aceitar isso. É o que Clarice propõe. Tá? Há uma conexão entre esse mistério do mundo e o nosso. O mundo é misterioso, nós somos misteriosos. Vamos aceitar isso. Vamos viver de maneira que não racionalicemos tanto, que vivamos cada momento como se fosse uma epifania, porque assim já estamos na eternidade. E vamos viver esse momento da melhor forma como? Amando, porque amar é não morrer. Trocando as palavras, viver só se vive quando se ama. Eu sei que pode parecer piegas, mas sempre tire do aspecto amor do Joãozinho pela Luizinha, do Leonardinho lá pela Luizinha, certo? Sargento de milícias.
mas do amor do ser humano pela humanidade, do amor do ser humano pelo mundo, do amor do ser humano pela sua vida, pelo seu momento. Show? Legal? Beleza? A religiosidade de Clarice é a conexão entre o nosso mundo e os mistérios, né, de um e outro que podem ser revelados por pequenos acontecimentos do primeiro, a famosa Epifania. Beleza? Show? Vamos adiante. Dies irae, que é do latim, né? Dia de ira, dia da raiva, dia irado. E dela fala assim: amanheci em cólera. Ela vai falar assim: ó, ter empregadas, que chamamos de criadas, é uma ofensa à humanidade. Olha, a Clarice, que não é uma autora social, mas por vezes ela, né, nas suas reflexões filosóficas, vai chegar por uma linha curva, vamos dizer assim, às questões sociais. Então, ter uma empregada é uma ofensa à humanidade, tá? E fala que conhece uma mulher que desistiu. Olha o conto lá, a crônica anterior, lá do Tanto Esforço. Não desista, tá certo? Na outra crônica também, lá dos 3 encontros que são 4, ela fala que uma mulher que ela encontrou, uma mulher que desistiu. Então, contra o conformismo, tá certo? Desistiu. E que o sistema que esta mulher arranjou para viver era ocupar-se. Putz, aqui também tem um tema, velho, importantíssimo em Clarice, tá? Que tem numa outra história dela que também se chama Amor, um conto chamado Amor, que é aquela da mulher que vê o cego mascando chicletes, ela tá no ônibus. Eu citei essa crônica, esse conto, lá no primeiro vídeo ou no segundo vídeo, tá? Então, algumas pessoas desistem de olhar a vida de maneira nova a cada momento e elas se automatizam. Elas vivem de se ocupar. Fazendo as tarefas de casa, a mulher, ocupar-se com o filho, ocupar-se com o marido, ou às vezes ocupar-se com o trabalho, né? E essa é uma forma de desistir de ver a vida de maneira mais profunda, tá certo? E aí, vem cá, esta crônica se assemelha a muitos contos e romances. Mulheres, principalmente, vivem de forma automatizada, ocupar-se com tarefas diárias, atividades domésticas o dia todo, para evitar uma reflexão e uma autorreflexão sobre a vida. Tá, Joãozinho, mas não há uma contradição aí? Você não falou que a Clarice era a autora que transforma o corriqueiro, o banal, as coisas domésticas em epifanias? Sim. E agora, como é que essas mulheres estão criticando as mulheres que ficam se ocupando dessas tarefas? É exatamente porque elas ficam só nas tarefas, só em ocupar-se, e não percebem, né, a profundidade da vida, né, a riqueza da vida. Elas só fazem, sem refletir, sem pensar. Tá? E daí não há como ver a vida sendo bonita, como lá na crônica, né, a descoberta do mundo, se você faz as coisas repetidamente como se fosse a centésima, a milésima e assim por diante. Mais uma vez. Não, era para Clarice ver a mesma coisa, não como mais uma vez, mas uma nova vez. Muito bem. Tá. Nesta crônica, ocupando-se tarefas diárias, atividades do dia todo, para evitar reflexão e autorreflexão sobre a vida. Então, o comum só vira epifânico se você reflete, se você olha para ele de olhos da consciência abertos, de maneira renovada. Ok? Nesta crônica também ela faz uma referência autobiográfica. Olha aqui, ó, sobre o incêndio acidental. Lembro-me de uma desconhecida que um dia apareceu no hospital durante os quase 3 meses onde passei para salvar-me do incêndio, para me curar do incêndio. Então, aquele incêndio que marcou a face dela, lembra? Vídeo 1 que eu passei para você. Então aqui tem uma referência autobiográfica. Então, ela tá com raiva, ela tá com ódio, mas aí de repente ela lembra, né, que ela foi visitada por pessoas desconhecidas e tal, lá quando ela estava internada por conta da queimadura. E daí há um certo humor, olha o humor ácido. Quando Clarice, então, ela vai lá, fala que está com raiva, está cansada, né? Aí depois ela, né, faz uma digressão, pensa, né, nas visitas que ela teve, que
lembra do amor que as pessoas podem ter por ela, inclusive desconhecidos, e depois ela volta pra ira. Só que quando ela volta pra ira, ela já tá no finalzinho meio que mais leve, porque é uma ira irônica. Daí ela vai fazer o seguinte, ela pede a Deus um novo dilúvio. Mas sem arca. Então ela acorda irada, decepcionada com a vida, decepcionada com o amor. Aí só que de repente ela lembra que ela foi visitada por uma desconhecida, daí ela começa a voltar a falar com Deus, tô com raiva. E só que daí já é uma coisa assim, né, mais irônica, né? Deus manda outro dilúvio e dessa vez sem arca. Temos também na crônica metalinguagem, pois Clarice afirma ter recebido 2 telefonemas enquanto escrevia a crônica e que o fazia pela manhã, né? Recebi um telefonema, vou voltar, já volto a escrever. Aí ela volta a escrever, tocou o telefone de novo, tá, beleza. É manhã, tá tocando muito telefone aqui, tá? Beleza? O que suaviza essa ira do título do conto. Bom, o grito. Crônica de teor metalinguístico, ao mesmo tempo frustração de Clarice com o mundo, então essas duas crônicas são muito parecidas, né? Frustração com o próprio amor, mas reafirma logo em seguida a sua crença no amor. Ela diz, sei que o que escrevo aqui não se pode chamar de crônica. Olha, sempre refletindo sobre o gênero crônica e dizendo que ela às vezes escrevia coisas que não pareciam muito bem crônica, mas tudo bem, a crônica é isso mesmo, ela tem essa multifacetação. Tá? Nem de coluna de um artigo, mas sei que hoje é um grito. Pessoal, eu não sei se posso chamar isso de crônica, nem de artigo, mas é um grito. Tá? O mundo falhou para mim e eu falhei para o mundo. Não quero mais amar, quero viver automaticamente. Olha exatamente o que eu vou falar. Porque se você não ama, você vive automaticamente, se ocupando das coisas apenas, né? Como na crônica anterior. Mas ela está falando isso porque tá irada. Porque ela exatamente não acredita nisso. Né? Não posso viver... Daí, viver automaticamente até que a morte natural chegue. Entendeu? Não vou amar, vou viver automaticamente. Apenas me, como é que fala lá o termo? Me ocupar. Mas desde logo em seguida ela fala assim, mas sei que não posso viver automaticamente. Preciso de amparo, e é do amparo do amor. Sensacional. Ela fala assim, não vou amar, não vou amar mais, vou viver automaticamente. Ela fala assim, não dá. Eu não consigo viver automaticamente. E não viver automaticamente é amar, entregar-se, dar-se, como diz lá nas outras crônicas. Cita então o fato de ter sido chamada por 2 pessoas adultas para ser madrinha delas. Olha agora o corriqueiro, né? E ela era mais ajudada pelas afilhadas do que ela as ajudava. Depois dessa digressão, de novo, né? Lá na outra crônica, ela está um dia iré, de repente lembra da visita da desconhecida no hospital e depois ela volta para a crônica, né? O tema central da crônica. Aqui também é a mesma coisa. Ela está falando do grito, né, que ela está decepcionada, não sei o que, está cansada, e de repente ela faz uma digressão, lembrando das 2 afilhadas adultas que, né, mais as afilhadas ajudavam ela do que o contrário. E agora ela volta de novo para o tema da crônica. Mas voltando, depois da digressão, ela volta a escrever sobre o seu grito e sua angústia. Voltando, olha a palavra voltando, tem marca de digressão. Então anota aí, as digressões têm essa marca. Voltando ao meu cansaço, estou cansado de tanta gente me achar simpático. E de novo, é a mesma coisa da crônica anterior. Ela começa muito puta, aí ela lembra de alguma coisa assim que, né, suaviza, e depois ela volta, e essa raiva, essa ira dela já é meio que reconfigurada, filtrada por uma ironia, que já tem uma suavidade. Ela fala, estou cansada, né, de tanta gente me achar simpática. Quero os que me acham antipática. Porque com esses eu tenho afinidade. Porque eu tenho profunda antipatia por mim. Ai, cara. Né? Lá na outra crônica ela fala assim, eu não sorrio muito, né? E daí as pessoas acham que eu tô séria, que eu tô de mau humor. Não, eu tô concentrada. Então, e ela era séria, seriona. Vê uma entrevista dela na TV Cultura, é a última entrevista do ano que ela morreu, alguns meses inclusive antes dela morrer, né? Ela toda seriona. E aqui ela, né, tá irada, né, o grito dela, né, cansada, e ela fala, tô cansada, sabe do quê? De me acharem simpática. Eu tenho afinidade com quem me acha antipática. Por quê? Porque eu também me acho muito antipática.
Sensacional. Tá. O que farei de mim? Quase nada. Há um limite de ser e eu cheguei a esse limite. Meu limite de ser, né? O meu limite. Aspectos da metalinguagem, a autointrospecção, a digressão, o humor, a autoironia. Beleza? Viagem de trem. Nessa crônica, a Clarice vai lembrar de quando ela era criança, né? 11 anos, né? Foi com o pai para Maceió e daí um menino que devia ter uns, sei lá, 12 ou 13, mas parecia ter 18, pediu licença pro pai dela para conversar com ela. E ela foi conversando porque o pai autorizou. Em Maceió, eles iam passar apenas um dia, aí tinha uma festa organizada para eles, e veio um menino de 13 anos, aí já um outro menino, né, que todos consideravam marginal, né, porque ele era, né, já um menino, sei lá, levado, alguma coisa assim. E ele chama a Clarice para um passeio, e com ela, ele não vai. Com ele, ela não vai. O famoso passeíto. Que ela foi convidada ao passeíto. Ela não foi. Esse menino é marginal, mal falado, tá? E daí, tempos depois ela recebeu uma carta desse menino, né? Porque ela deu o endereço, um cartão postal com lindas palavras de amor. Mas ela nunca mais o viu e acabou perdendo essa carta. No dia seguinte, lá, né, todos vão à estação para levá-los, né? Ela e o pai, inclusive o menino marginal, né? E ela se sente o quê? Se sente amada, desejada, né? A questão da menina se tornando mulher, né? A memória da infância, a autobiografia, conhecimento amoroso, o medo e a precaução, né? A favor do medo, ó, outra crônica lá, né? Diante das relações amorosas. Supondo certo, né? Vamos lá, é uma crônica que ela vai escrevendo assim, né? Meio que a esmo, né? Suponho que ela fez uma ligação. Suponha que essa ligação cruzou com outra, isso é verdade. Suponha que essa ligação cruzada, ela começa a ouvir, isso é verdade. E suponha que as pessoas conversando lá do outro lado da linha, né? Não sei se você sabe que é linha cruzada, velho, entendeu? Tá, mas antigamente quando se ligava no telefone, às vezes pegava uma linha cruzada, você ouvia a conversa entre outras duas pessoas, tá certo? E daí ela fica ouvindo as duas pessoas conversando lá, nessa linha cruzada, e uma se despede da outra dizendo: Deus te abençoe, o que era verdade. E suponha-se que eu também me senti abençoada. Tá? A bênção para a outra, mas ela também se sentiu. Então a metalinguagem, né, falar sobre a própria coisa, suponha que isso vai acontecer, eu converso com o leitor, e a religiosidade mais uma vez. Bom, chegamos às últimas crônicas. Santiago, que é um amigo que ela conheceu em Paris, um homem muito lúcido, que acusavam de frieza, mas não era frieza, era controle, né? Ela dizia que ele era uma pessoa controlada. E uma vez, né, essa vez em Paris, eles estavam jantando e eles vão caminhando para o hotel. Ele compra rosas no caminho para ela. No outro dia, né, ele também dá flores para ela, mas é um amigo mesmo, né? Santiago. E depois ela fala que eles se reencontraram no Rio de Janeiro, e que ele diz que ela é o tipo de pessoa que só lembrava das coisas que aconteceram até os seus 10 anos de idade, que é uma coisa que realmente a Clarice, né, tem muitas crônicas que lembram da infância, não até os 10, mas até os 13, ali que ela cita muito, né, 11 anos, 13 anos e tal. E depois em Washington ela reencontra, né, esse Santiago e começa a falar sobre política. E daí ela fala: não se fala de política com mulher. E Santiago a contrariou. E ela ficou muito bem, se sentiu muito bem com isso. Olha a questão do papel feminino aí. E a última vez que ela viu o Santiago foi em um casamento. Mas ele já estava doente, estava mal. Ela estava para lançar o livro A Paixão Segundo GH. Contou para ele, ele disse que achou o título muito bonito, mas ele não chegou a ler este romance. Né? Ela termina a crônica dizendo que Santiago morreu antes do livro ser lançado e que ela não foi no enterro, porque nem todos morrem. Né? Então, ele não morreu, ele está ainda comigo na minha memória. É o que ela se reporta aqui, é o que ela se... o que ela diz que se dá com ela. Tá? De fato, algo bastante relevante nas crônicas de Clarice são as lembranças da infância, que eu já falei. E mais uma crônica que fala sobre amigos e sobre a morte. Então são 3 crônicas que falam sobre amigos que morreram. Tá? Aqui, As Dores da Sobrevivência, ou Sérgio Porto. Sérgio Porto é um escritor brasileiro também conhecido como Stanislau Ponte Preta, o pseudônimo dele. Escrevia crônicas também para jornal,
bem-humorado, muito parecido com o Luiz Fernando Veríssimo, que eu citei no outro vídeo, tá? E ela chora pela morte do escritor e amigo Sérgio Porto. E diz que ele alegrava a todos, fazendo a terra um lugar mais suave. E ela fala assim, por que não eu no lugar dele? Tá? Ele fazia as pessoas sorrirem tanto, eu não faço as pessoas sorrir com a minha literatura. E ela diz que o povo ficará mais pobre de sorrisos com a morte dele. E pede perdão a Sérgio Porto por não ter lhe falado que adorava o que ele escrevia. Por que eu não falei perdão? E por fim ela pede perdão por ter sobrevivido. Então, as dores da sobrevivência. Né? Sobreviver é legal, é importante, é bom, mas é ruim quando você sobrevive e vê seus amigos não sobrevivendo. Tá? E daí uma outra crônica também, então são as 3 crônicas de amigo, né, nominados, né, que faleceram, o Santiago, o Sérgio Porto e o Lúcio Cardoso. O Lúcio Cardoso foi a grande paixão da vida da Clarice Lispector, tá? Quando adolescente, é um escritor todo intelectual, inteligente, muito retórico, falava muito bem, e a Clarice diziam que queria casar-se com ele, era apaixonado por ele, mas ele era homossexual e ela sabia que isso era um amor platônico, mas mesmo assim não deixou de amá-lo, né? Depois como amigo pelo resto da vida. Então a perda do amigo, o escritor Lúcio Cardoso, repentinamente adoeceu, não escrevia mais, né? Teve o lado direito paralisado, né? Sofreu um AVC e apenas os olhos estrelavam. Olha o neologismo aí. E a pessoa mais importante da minha vida durante a adolescência. E daí ela olha no final da crônica para uma caixinha de música que está no quarto dela, que ela tinha ganhado do Lúcio. E a caixinha estava quebrada de tanto ser ouvida. E ela termina dizendo, a caixinha de música está muda? Não. Assim como o Lúcio não está morto dentro de mim. Então, de novo, né, essas pessoas que estão vivas, né, no sentimento, vivas na memória e que não morreram, para a autora, tá certo? Então tá aqui os aspectos, fato importante da biografia, da qual se sabe que foi apaixonada por Lúcio, já falei, que era homossexual. A exemplo do que aconteceu, né, ela também informa não ter ido no velório. A exemplo do que aconteceu com o Santiago. Ela não foi no velório do Santiago e também não foi no velório do Lúcio. Por quê? Porque dentro de mim havia silêncio demais e não podia ver gente. Eu vira a morte. Beleza? Estamos chegando ao fim. As Grandes Punições. Esse também é um texto muito famoso, é uma crônica muito famosa dela. E é o que você resumir em tópicos, tá? Ela fala que ela estava no Jardim da Infância, lá no Recife, inclusive ela cita a rua, o endereço, tá? Eu fui lá, dei um Google, existe mesmo a Rua da Aurora, algo assim. E ela tinha um amigo, né? Chamado Leopoldo. Os dois eram muito inteligentes, estudiosos, mas muito conversadores, e eram chamados de impossíveis, né? Pela professora, por todos na escola. Impossíveis aqui, eu não sei se vocês tiveram acesso a essa gíria, quer dizer impossível, muito faladores, muito conversadores, né? Inteligentes, estudiosos, mas aprontavam. E eles estavam na primeira série, só que daí um dia foram chamados para uma prova no 4º ano. A diretora. E daí ela pensa que isso era uma punição e fazer prova no 4º ano com conteúdo do 4º ano. Na verdade, provavelmente era uma prova de avaliação do quanto eles estavam adiantados no estudo para talvez colocá-los numa série seguinte. Mas ela não entendeu isso. Para ela aquela prova era uma punição, uma grande punição do título, né? E daí eles foram fazer a prova. E durante a prova, que ela achou que era um castigo, ela não parava de chorar. Já o amigo, Leopoldo, fazia a prova dele e ao mesmo tempo consolava ela. Não, fica bem, vai passar, não. Ela disse que foi o seu primeiro protetor masculino. Ela nunca soube o resultado da prova. O amigo mudou-se para o Rio de Janeiro em seguida e ela encontrou com ele uma única vez por acaso. E já adultos, o encontro teve poucas palavras devido à timidez dos dois. Ela diz que então eles eram impossíveis, mas de outro modo. Então, quer dizer, né, os impossíveis lá de convivência, agora é impossíveis de se comunicarem pela timidez, tá? Depois soube pelos jornais que seu amigo se tornou Leopoldo Natbin,
que no primeiro ano de engenharia resolveu um teorema matemático tido como insolúvel desde a antiguidade e que, agora eu cito o finalzinho da crônica. Então, aquele amiguinho lá, que ela encontrou só mais uma vez quando adulto, mal conversou, agora ela viu pelo jornal que ele era Leandro Nastling, que resolveu esse teorema e termina a crônica dizendo assim: ele foi chamado à Sorbonne para explicar o processo. É um dos maiores matemáticos que hoje existem no mundo. Quanto a mim, choro menos. Sensacional, velho, sensacional. E aqui tá